Aos 61 anos, Jim Carrey concedeu aquela a que chamou a sua última entrevista. O homem que fez milhões rir estava pronto para contar a verdade. Durante décadas, os fãs suspeitaram de algo sombrio por detrás da sua energia frenética. Eles tinham razão. Em 2025, Carrey revelou que tomava Prozac desde a década de 1980, lutando contra o que chamou de desespero crônico que nunca o abandonava. Mas essa não foi a parte chocante. O que ele confessou sobre as tentativas de suicídio do pai e o seu próprio ponto de ruptura vão mudar a forma como se vê todos os filmes que ele já fez. Jim Carrey nasceu a 17 de janeiro de 1962, na pequena cidade de Newmarket, Ontário. Era o mais novo de 4 irmãos e cresceu numa casa barulhenta e apertada, onde sonhos e contas se chocavam todos os meses. O seu pai, Percy, tocava saxofone numa banda de jazz, antes de se contentar com um emprego de contabilista na Titan Wheels em Scarborough, ganhando apenas $8.000 por ano. A sua mãe, Kathleen, lutou contra doenças durante toda a sua infância, passando mais dias na cama do que fora dela. O apelido da família já tinha sido Carrey antes de os antepassados de Percy o terem anglicizado após imigrarem para o Canadá. Dentro da sua modesta casa, Jim observava a silenciosa decisão do pai a crescer. Percy tinha o coração de um músico preso atrás de uma secretária, e Jim cedo percebeu que nem o trabalho árduo garantia a segurança. Quando fez 8 anos, Jim encontrou conforto no espelho. Ficava ali parado durante horas, fazendo caretas que faziam até os seus irmãos pararem para olhar. Aos 10 anos, estava tão confiante que enviou uma carta a Carol Burnett, dizendo que já era um mestre das imitações. Recebeu uma resposta educada e padronizada, mas, para ele, era só isso. Colou o cartaz na parede como uma promessa. Na escola, não se conseguia controlar. Transformava cada aula num espetáculo, transformando-se em professores e estrelas de cinema até que o realizador o expulsasse vezes sem conta. As crianças chamavam-lhe cara de borracha, e para um miúdo que vivia em constante aperto financeiro, aquelas gargalhadas eram de ouro. Depois, tudo se desmoronou em 1975, quando a Titan Wheels fechou sem aviso prévio. Percy tinha 51 anos e, de repente, estava desempregado. Enviou 73 currículos para gabinetes de contabilidade em Ontário e só recebeu rejeições. As poupanças esgotaram-se rapidamente e as despesas médicas de Kathleen consumiram o que restava. Percy aceitou finalmente um emprego de zelador por $4 a hora, limpando casas de banho no mesmo tipo de fábrica em que tinha trabalhado como contabilista. Jim tinha 13 anos e, ao ver o homem que mais admirava a esfregar o chão para homens que antes lhe apertavam a mão, sentiu uma humilhação profunda. Em poucos meses, perderam a casa. De 1974 a 1976, os Carrey viveram numa carrinha Kombi amarela estacionada perto do Lago Ontário. Percy e Kathleen dormiam dentro da carrinha, enquanto Jim e o seu irmão John montavam uma tenda ao lado para passarem as noites geladas do Canadá. Acordavam com gelo nos sacos-cama e lavavam-se em pias de postos de gasolina antes de irem para a escola. Por vezes, Jim recolhia sanduíches fora de prazo em contentores de lixo e aquecia-os no fogão da carrinha. Juntos, a família trabalhava no turno da noite numa fábrica local, ganhando $32 por 8 horas a limpar o chão e as casas de banho. Jim ia para a Aldershot High School durante o dia, meio adormecido, com a roupa suja e a mente entorpecida. Aos 15 anos, a doença da mãe tinha se agravado tanto que não conseguia andar sozinha. Jim começou a faltar às aulas e, aos 16 anos, abandonou os estudos para trabalhar a tempo inteiro com o pai, ganhando $4,25 por hora. Limpava o chão durante toda a noite, chegava à casa de madrugada, ajudava a mãe a sair da cama, dava-lhe banho, preparava-lhe a comida e sentava-se ao seu lado a contar piadas para a fazer rir. Essas piadas eram o que o mantinha são. Kathleen chamava-lhe o seu pequeno raio de sol, mas, por dentro, estava aterrorizado. Isto durou 2 longos anos, até 1980. Depois chegou a manhã que mudou tudo. Em 1982, Jim encontrou o pai inconsciente na casa de banho. Percy tinha engolido um frasco de comprimidos. Jim tinha 20 anos e gritava ao telefone a pedir ajuda enquanto os paramédicos o levavam de urgência para o hospital Joseph Brant. Salvaram-no por minutos. Mais tarde, Percy admitiu que já tinha tentado 2 vezes antes, durante os anos em que viveram na carrinha. Jim carregou esse choque para o resto da vida, temendo que essa mesma escuridão habitasse dentro de si. Esta tornou-se a razão pela qual ele se esforçava tanto, a razão pela qual nunca conseguia parar. Mas mesmo com toda aquela dor, algo dentro dele sussurrava para tentar novamente. Quando tinha 15 anos, Percy levou-o de carro até ao Yuk Yuk's Comedy Club, em Toronto, para o seu primeiro concerto a sério.
A sua mãe escolhera um conjunto de poliéster colorido, convencida de que era isso que os comediantes usavam na TV. A apresentação foi um fracasso. As pessoas mal aplaudiram. Mas Percy, mesmo com toda a sua desilusão, levou-o para casa com um orgulho discreto. Jim aprendeu então que falhar em palco não era o fim, era um treino. No seu 16º aniversário, abandonou completamente a escola. A família continuava sem dinheiro e todos trabalhavam por turnos na fábrica ou como zeladores para sobreviver. Jim fazia turnos de 12 horas, dormindo na rinha entre turnos, sonhando com luzes e aplausos. Começou a praticar comédia escondido nos intervalos, imitando Don Adams e W.C. Field parlamentarmente ativa. Fora um aluno brilhante, mas agora estava revoltado e retraído. No entanto, a comédia dava-lhe um motivo para respirar. A família começou a desmoronar-se sob o peso de tanta pobreza. Os seus irmãos dispersaram. O seu pai afundou-se cada vez mais na depressão e o uso de analgésicos pela sua mãe tornou-se um vício. Jim disse mais tarde: "Se está sob o efeito de analgésicos, isso é abandono." Sentava-se à mesa de jantar, ouvindo-a dizer coisas como: "O meu cérebro está a deteriorar-se a uma velocidade incrível," ou "Posso partir a qualquer momento." Essas palavras marcaram-no profundamente. Aprendeu a usar o riso como armadura, a esconder a dor por detrás do absurdo. Aos 17 anos, finalmente ganhou $20 por uma atuação de 20 minutos num clube chamado The Hayloft. Não era muito, mas era a prova de que conseguia ganhar dinheiro com as suas piadas. Assim, fez uma audição para o Saturday Night Live em 1980, pensando que tinha conseguido, mas nem chegou a conhecer Lorne Michaels. Os produtores rejeitaram-no, dizendo: "Acho que o Lorne não gostaria disso." Ele ficou devastado. Esta rejeição magoou-o durante anos, mas também o impulsionou a deixar de copiar os outros e a começar a criar as suas próprias personagens. Por detrás do seu humor, havia feridas invisíveis. Sofreu bullying na escola por ser pobre, era alvo de chacota por causa da roupa e, por vezes, estava tão desesperado que se automutilava apenas para sentir algo real. Anos mais tarde, falou sobre esses momentos num documentário que mostrava imagens tão cruas que os produtores as mantiveram engavetadas durante quase 20 anos. A sua dor tornou-se o motor da sua arte. Cada expressão exagerada, cada movimento desajeitado, vinha de um miúdo que aprendera a sobreviver fazendo rir. No meio de todo o caos, ainda havia vislumbres de esperança. Os professores da Aldershot High School deixavam-no, por vezes, apresentar-se em sala de aula em vez de o castigar. Uma professora de arte recordou-se dele a desenhar e a imitar John Wayne ao mesmo tempo. Em 1981, aos 19 anos, conseguiu o seu primeiro papel na TV num pequeno filme canadiano chamado Introducing. Janet mudou mais tarde o nome para Rubberface. Interpretou um comediante principiante chamado Tony Maroney, quase um reflexo de si mesmo. Isso não o tornou famoso, mas deu-lhe um impulso inicial. Nesse mesmo ano, deu um salto. Com apenas $200 no bolso, partiu de Toronto em direção a Los Angeles. Dormia em sofás em clubes de comédia e alimentava-se gratuitamente, fazendo audições onde quer que fosse possível. Em 1982, já se apresentava no Comedy Store, o mesmo local onde lendas como Richard Pryor e Robin Williams tinham reinado. Uma noite, Rodney Dangerfield viu-o, gostou dele e convidou-o para a sua digressão de 1982 a 1983. Jim era o mais novo do grupo, abrindo concertos para milhares de pessoas, mas ainda assim, mal conseguia juntar o suficiente para comer uma vez por dia. A fome nunca o abandonou, mas agora tinha um propósito. Depois disso, conseguiu pequenos papéis na TV, mal pagos, mas cada um deles era importante. Em 1983, ganhava apenas $50 por semana a fazer sketches num programa, chamado The Sex and Violence Family Hour, a hora da família do sexo e da violência. Dormia num apartamento vazio, sem móveis, e sobrevivia à base de noodles instantâneos. Em 1984, conseguiu um papel numa sitcom, The Duck Factory, sobre um estúdio de desenhos animados, mas a série foi cancelada ao fim de 13 episódios. Ele endividou-se novamente. Mesmo assim, recusou-se a desistir. Em 1985, conheceu o sucesso pela primeira vez com o filme Once Bitten, arrecadando $19 milhões com um orçamento de 1,5 milhões. Os críticos não adoraram, mas o público reparou nele. O miúdo de rosto expressivo de Ontário entrou subitamente no radar. Nessa mesma altura, a sua vida saiu novamente dos carris. Uma detenção por posse de cannabis, um breve caso com Mia Farrow e uma crescente dependência de cocaína para aguentar os ensaios que duravam toda a noite. Chamou a esta era uma das mais sombrias da sua vida.
Ainda assim, continuou a aparecer, perseverando em cada audição, em cada rejeição. Tentou entrar para o Saturday Night Live por 3 vezes, em 1980, 1983 e 1986, e foi rejeitado em todas elas. A sua audição final fracassou depois de uma imitação de Robin Williams não ter resultado. Em vez de desistir, reinventou-se. Começou a desenvolver personagens estranhas e exageradas que mais ninguém ousaria tentar. Um deles era o chefe dos bombeiros Bill, o homem extravagante que mais tarde definiria os seus anos de ascensão. Estes fracassos transformaram-no em algo novo. Em 1990, Jim Carrey tinha 28 anos quando se juntou ao elenco de In Living Color, um programa de sketches da Fox que não só desafiou limites, como os revolucionou. Desde o momento em que pisou o palco, a sua energia era incomparável. Criou mais de 120 sketches ao longo de 5 temporadas. Mas uma personagem, o chefe dos bombeiros Bill, fez um sucesso estrondoso rapidamente. Como um rosto derretido, um olhar maníaco e a frase de efeito irreverente, "Podes chamar-me Bill", fazia as pessoas rir e contorcerem-se de desconforto ao mesmo tempo. Não era apenas engraçado, era inesquecível. O programa começou a atrair milhões de espectadores, e as piadas de Jim eram as que as pessoas mais se lembravam. Foi a primeira vez que um comediante branco se tornou a estrela principal de um programa construído em torno de lendas da comédia negra como os irmãos Wayans. Carrey não se misturou apenas, ele destacou-se. Mas, nos bastidores, esforçava-se demais para interpretar personagens como Vera DeMilo, uma culturista grotesca, ou paródias de Ice-T. Carrey mudava de peso constantemente, ganhando ou perdendo 9 quilos numa semana. Usava o próprio corpo como um acessório. Dava estalos a si próprio, contorcia-se de formas que pareciam dolorosas. Atirava-se contra os móveis só para arrancar gargalhadas. Os críticos começaram a falar sobre o seu potencial para os Emmy, mas o seu próprio corpo começou a deteriorar-se. Durante um sketch em 1992, torceu o tornozelo enquanto dançava e teve de gravar o resto da semana com dores. Mesmo assim, não parou. Ganhava $25 mil por episódio e tinha acabado de comprar a sua primeira casa em Los Angeles. Mas para continuar, começou a depender do Adderall. Ajudava-o a manter-se acordado durante as brutais semanas de 80 horas, mas também o estava a destruir por dentro. Ao mesmo tempo, o seu casamento estava a desmoronar-se. Conheceu Melissa Walmer em 1987, no set de filmagens de The Duck Factory. Ela conhecia-o antes da fama. Mas, quando o programa In Living Color arrancou, tudo mudou. A fama tomou conta da casa. Noites em claro, clubes de striptease. Mentiras! Em 1995, apresentou o pedido de divórcio. Disse que ele a atraía com strippers, que já não era o mesmo homem, e os documentos judiciais contavam toda a história. Sucesso a mais, equilíbrio a menos. A plateia ria enquanto o seu casamento se desmoronava. Até o conteúdo do programa se envolveu em problemas maiores. Durante as temporadas de 1992 a 1993, os sketches ultrapassaram tanto os limites que a Fox entrou em pânico. Um segmento chamado Homeboys, que satirizava a cultura dos gangues, atraiu mais de 10 milhões de telespectadores, mas também gerou queixas. Os executivos começaram a discutir com os criadores sobre o que poderia ir para o ar. Carrey também não se conteve, mergulhou no caos, zombando de tudo, desde questões raciais à religião. Mas, após anos de luta, afastou-se finalmente em 1994. Não se esgotou. Pelo contrário, a sua carreira descolou. Porque nesse mesmo ano, estreou Ace Ventura. Ninguém esperava que um detetive de animais de estimação de baixo orçamento e fala barato mudasse a comédia para sempre. O filme custou apenas $15 milhões. Arrecadou $72 milhões só nos Estados Unidos e $107 milhões em todo o mundo. E Carrey improvisou quase 40% das suas falas. Ele não estava apenas a interpretar o Ace, ele era o Ace. Soltou um "muito bem, então". E milhões de crianças começaram a citar isso da noite para o dia. Os estúdios passaram de se rir dele a tirar contratos para a sua secretária. Aquele filme transformou-o de esquisito da TV em rei das bilheteiras. Quando fez audições para o papel, nem sequer seguiu o guião. Simplesmente começou a imitar vozes. Ray Charles, Tony Bennett. Disparates que não faziam sentido no papel, mas causavam grande impacto ao vivo. Venceu a disputa com 19 atores. Sean Young foi escolhido para o papel principal, mas ela lutou com Carrey e com o diretor até ser despedida. Courtney Cox acabou por ficar com o papel. Por esta altura, o filme estava a ser reescrito em torno da loucura de Carrey. Fazia partidas aleatórias no meio das cenas.
Uma vez, passou por uma violoncelista e puxou-lhe o braço a meio de uma nota, só para ver o que acontecia. Mantiveram a cena no filme. Não importava se a equipa não conseguia parar de rir ou se as cenas precisavam de 20 takes. Carrie estava a improvisar tudo. Não só agiu como Ace Ventura, como se tornou Ace Ventura. Deixou de tomar banho. Dormiu no apartamento da personagem, pintou o cabelo. As fronteiras entre Jim e Ace tornaram-se tênues rapidamente. Quando filmou a cena da invasão do apartamento, improvisou tanto que toda a equipa teve de refazer o take várias vezes. Ninguém o conseguia controlar, mas ninguém o queria, porque a bilheteira falava mais alto do que qualquer outra pessoa. Mesmo assim, o custo estava a aumentar. Por Ace Ventura, recebeu $350 mil. Após o lançamento, o seu cachê saltou para $7 milhões por Debbie e Lloyd, e depois para $20 milhões por O Pentelho. Mas quanto mais dinheiro ganhava, mais se desmoronava. Durante a digressão de promoção de Debbie e Lloyd, teve um esgotamento nervoso. Ele teve alucinações. Confessou usar cocaína para se manter acordado. Autodenominava-se um palhaço maníaco depressivo. Sentia como se estivesse a usar uma máscara. Não a Verge, mas de outro tipo. Aquela em que finge estar feliz enquanto se desmorona por dentro. As promoções de produtos são também um duro golpe. Mais de 1 milhão de bonecos Ace Ventura foram vendidos rapidamente. Lancheiras, t-shirts, brinquedos. Para onde quer que se olhasse, lá estava o rosto do Ace. Mas Carrie não estava lá, estava a celebrar. Em 1995, processou a Warner Brothers em $20 milhões, acusando-os de usarem a sua cara em videojogos sem permissão. Era a maior estrela de comédia do mundo, mas já não conseguia controlar nem o seu próprio sorriso. O processo judicial tornou-se um ponto de viragem para os direitos de imagem das celebridades. Mas, para Carrie, era algo pessoal. Depois vieram Ace Ventura e um detetive diferente. Para a sequela, exigiu $15 milhões mais participação nos lucros. Foi um dos maiores pagamentos da história da comédia. O filme arrecadou $212 milhões em todo o mundo. Mas o argumento horrorizou-o. Piadas sobre a crueldade contra animais. Cenas ofensivas. Tentou mudá-las no set de filmagem. Brigou com os argumentistas. Improvisou discursos mais seguros. Mas algumas coisas ainda passaram despercebidas. Os ativistas atacaram o filme, dizendo que este troçava de animais sagrados. Carrie continuou a garantir as gargalhadas. Mas, por dentro, estava em guerra com aquilo em que o filme se tinha tornado. Nesse mesmo ano, o Máscara explodiu nos cinemas. Com um orçamento de $18 milhões, arrecadou $352 milhões em todo o mundo, tornando-se o quarto filme com maior receita de bilheteira de 1994. A Máscara Verde não era apenas maquilhagem, era computação gráfica da Industrial Light and Magic. Mais de 200 cenas utilizaram efeitos visuais. Carrie usava a prótese até 12 horas por dia, por vezes durante tanto tempo que chegava a queimar-lhe a pele. Mas valeu a pena. O filme recebeu uma nomeação para o Oscar de melhores efeitos visuais. Perdeu para Forrest Gump, mas Carrie já tinha ganho. Ajudou a revitalizar a música swing, transformou Cameron Diaz numa estrela e provou mais uma vez que conseguia sustentar um filme com puro caos. E Debbie e Lloyd não se ficou atrás. Custou $17 milhões, arrecadou $270 milhões em todo o mundo e tornou-se um clássico de culto. Carrie escreveu cerca de 30% das falas de Lloyd. Não tínhamos comida, não tínhamos emprego. A música foi pura improvisação. No set de filmagens. Tudo era uma confusão. Uma cena atrasou um casamento a sério porque as filmagens estavam demasiado barulhentas. Carrie tentou fazer uma manobra de snowboard sozinho. Partiu o tornozelo e mesmo assim terminou as cenas. A cóccix a sangrar, mas ainda mandando ver. Jeff Daniels quase ficou preso a um poste de teleférico congelado. Tiveram de lhe deitar água morna para o soltar. Mas nem todo o dinheiro o conseguiu salvar da ruína. A Fox processou-o em 1994, exigindo uma indemnização de $10 milhões. Acabou para os direitos de autor da série. Fez um acordo extrajudicial. Nesse mesmo ano, a indústria cinematográfica pagou-lhe cerca de $20 milhões. Mas, na cerimônia de entrega dos prêmios da MTV, desmaiou em palco. Sussurrou que precisava de uma pausa. Estava exausto, paranoico. A multidão aplaudiu. Mas, nos bastidores, admitiu a verdade. Não conseguia fingir mais. Jim Carrey tinha feito rir toda a gente. Mas, no fundo, estava a ficar sem fôlego. Quando Jim Carrey filmou a fuga do barco em O Show de Truman, a pressão era real. O realizador, Peter Weir, só ficou satisfeito quando Carrey atingiu o limite das suas capacidades.
Só aquela sequência de tempestade exigiu 150 takes. A equipe construiu um oceano artificial com um sistema de tempestades tão realista que parecia verdadeiro. O tanque tinha o tamanho de um campo de futebol. A água atingia Carrie de todos os lados enquanto se agarrava a um barco, usando um cinto de segurança que parecia um cinto de proteção em caso de acidente. A dado momento, a cena da tempestade tornou-se tão realista que quase se afogou. Os membros da equipe tiveram de saltar para a água para salvá-lo. Mas quando finalmente captaram o momento em que Truman toca na parede e sai do mundo falso, bastou um único take. Esta cena tornar-se-ia uma das mais memoráveis da história do cinema. O filme custou 60 milhões de dólares a ser produzido e arrecadou 264 milhões de dólares em todo o mundo. A prestação de Carrie foi tão impactante que ninguém se riu. Todos apenas assistiram. Ele não atuou apenas naquela cúpula. Ele vivia imerso nisso. Durante as semanas, Carrie recusou-se a sair do set de filmagens. Queria sentir o que significava estar completamente sozinho, isolado do mundo como Truman. Não ligou para a família, quase não falou com ninguém fora das filmagens. Este isolamento fez com que as cenas emocionantes tivessem um impacto ainda maior. Mas isso também causou tensão. Carrie começou a discutir com Peter Weir, exigindo controle sobre as cenas e pedindo mesmo um bônus de 20 milhões de dólares caso ganhasse um Globo de Ouro. E ganhou. Ganhou o prêmio de melhor ator. Mas, quando o troféu lhe chegou às mãos, os bastidores já estavam em crise. Ainda assim, o show de Truman mudou a forma como as pessoas o viam. Deixou de ser apenas um rosto engraçado. Agora era um ator sério com algo mais profundo para dizer. Quando aceitou o papel em O Mundo de Andy, Carrie não interpretou apenas Andy Kaufman. Ele tornou-se ele mesmo. Perdeu 18 quilos. Assistiu a horas de filmagens de Kaufman até que isso se tornou parte da sua essência. Manteve-se na personagem mesmo fora das câmeras, agindo como Kaufman em reuniões, ensaios, em todo o lado. Danny DeVito não aguentou. Pediu pausas só para recuperar o fôlego. Numa das cenas finais, Carrie injetou soro fisiológico em si próprio para simular os sintomas de cancro. Ele queria que a dor parecesse real. E pareceu. O filme arrecadou 50 milhões de dólares. Carrie ganhou o seu segundo Globo de Ouro. Mas por detrás dessa vitória estava um divórcio. Ele e Lauren Holly terminaram a relação passado apenas um ano. Disse que já não conseguia se conectar emocionalmente. Um documentário posterior mostrou o quão profundamente se tinha envolvido com Kaufman. Não era apenas representação, era autodestruição. Em 1995, durante as filmagens de Batman Forever, Carrie deu vida ao Riddler com uma energia descontrolada e adereços personalizados. Desenhou 20 bengalas, cada uma diferente. O filme arrecadou 336 milhões de dólares. Um enorme sucesso, mas por dentro, Carrie estava a desmoronar-se. A ansiedade consumia-o e começou a tomar Valium apenas para se acalmar. A notícia do seu sofrimento vazou. No set de filmagens, Tommy Lee Jones não conseguia lidar com o seu comportamento e os dois viviam em constante conflito. Foi aí que o vício de Carrie começou a manifestar-se. O que parecia diversão e jogos no ecrã era um caos por baixo dos panos. Depois veio O Mentiroso. O filme arrecadou 300 milhões de dólares, impulsionado pela capacidade de Carrie de improvisar quase 60% das suas falas. As cenas no tribunal eram selvagens, espontâneas e vibrantes. Mas 3 anos depois, Carrie processou a Universal, alegando que lhe deviam um bônus de 2 milhões de dólares. O processo judicial ficou feio. Acusou o estúdio de lhe ter roubado os direitos de autor. O caso foi resolvido de forma discreta, mas o mal já estava feito. O filme continuou a ser um dos favoritos dos fãs, mas agora carregava uma cicatriz nos bastidores. Durante as filmagens de O Pentelho, as coisas pioraram. O filme arrecadou 102 milhões de dólares, mas, nos bastidores, foi um desastre. Carrie incorporou Chip Douglas de forma tão completa que atormentou Matthew Broderick fora das câmeras. Broderick chegou a gritar: "Já não sei como reagir." Depois de um longo dia de cenas imprevisíveis, uma das filmagens terminou com os dois atores com lama nos olhos. A córnea de Broderick rompeu-se. Esperou 14 horas no seu atrelado um dia por causa de atrasos. O filme deveria ser uma comédia negra. Em vez disso, tornou-se uma experiência desconfortável. Um exagero. Quando Carrie interpretou o Grinch, não foi nada divertido. O filme arrecadou 345 milhões de dólares, mas ele passava 2 horas e meia por dia na maquilhagem, que o fazia sentir como se estivesse a ser enterrado vivo. As próteses dificultavam a respiração. Não se conseguia mover sem suar ou precisar de reparações constantes. Insistia em refazer as cenas. Exigia mais. Procurava a perfeição.
A equipe de maquilhagem ganhou um Oscar, mas Carey saiu com dores nas costas e meses de exaustão. O sucesso foi enorme, mas o preço ficou-lhe gravado na memória. Em 2015, a tragédia atingiu-a. Catherine White, maquilhadora irlandesa e parceira intermitente de Carey, morreu vítima de overdose. Deixou um bilhete a culpá-lo por abuso psicológico e por fornecer os comprimidos. Os seus herdeiros apresentaram um processo alegando que Carey lhe transmitiu DST e analgésicos e terminou a relação quando ela estava mais vulnerável. O caso abalou o setor. Os investigadores encontraram frascos de comprimidos e mensagens de texto desaparecidos, sugerindo que ele sabia o que estava para vir. A sua equipe alegou que tudo não passava de extorsão. O caso foi arquivado em 2018, mas as manchas nunca desapareceram. Em brilho eterno de uma mente sem lembranças, Carey interpretou um papel completamente diferente de tudo o que já tinha feito. Same Races, sem cenas ensaiadas. O realizador, Michel Gondry, nem sequer gritou "Ação!". Queria que Carey se entregasse completamente ao momento. E ele entregou-se. O filme, que custou 72 milhões de dólares, foi rodado no meio do caos, com jornadas de 17 horas e sem qualquer tipo de proteção. Carey rapou a cabeça para uma cena. Mais tarde, admitiu que o processo o deixou deprimido. A representação foi crua, mas as feridas eram reais. Levou meses para se recuperar. A sua vida pessoal também foi afetada. Em 2012, a sua filha Jane foi diagnosticada com autismo. Em 2018, ela afastou-se dele, criticando as suas opiniões tóxicas. Carey falava frequentemente do seu pai, Percy, que perdeu o emprego quando Jim era criança. A família vivia na pobreza, limpando o chão das fábricas para sobreviver. Percy morreu em 2006. Carey doou 10 milhões de dólares para o funeral. Disse que foi um ciclo completo, desde viver com dificuldades numa carrinha adaptada para campismo até poder enterrar o pai como um rei. Mesmo depois de insinuar a reforma em 2018, Carey regressou em 2020 com Sonic, o filme, que arrecadou 319 milhões de dólares. Brincou dizendo que voltou por dinheiro, afirmando: "Comprei muita coisa." Ele não estava me indo a mentir. Embolsou 30 milhões de dólares por Sonic 3. A produção chegou a imprimir o seu argumento com tinta de ouro de 24 quilates verdadeira, só para o atrair. Ele disse que a magia o trouxe de volta. Ele nunca se foi embora de verdade. Em 2014, Debbie Lloyd 2 surpreendeu toda a gente. Arrecadou 166 milhões de dólares, mesmo com as críticas negativas. Carey perdeu 14 quilos para voltar a interpretar Lloyd. O filme quase não aconteceu. Desistiu do projeto em 2012, mas voltou quando Jeff Daniels disse que não o faria sem ele. O argumento foi escrito à pressa em apenas 3 semanas. Mesmo assim, Carey criticou posteriormente, chamando-o de preguiçoso. A produtora viu-se envolvida num escândalo relacionado com fundos desviados da Malásia e teve de pagar uma indemnização de 60 milhões de dólares. Ainda assim, o filme vendeu bilhetes. Em 2022, a depressão voltou a se atingi-lo. Disse que sentia um desespero constante e persistente. O Prozac era a sua realidade desde os anos 80. Em 2017, quase morreu de pneumonia durante as filmagens de Sonic 2. Esse momento obrigou-o a parar. Acabou por abandonar a medicação, dizendo que era preferível sentir dor do que não sentir nada. Começou a falar abertamente sobre terapia e cura. Isto atrasou o lançamento de Sonic 3, mas lembrou às pessoas que era humano. Em 2007, o filme 23 falhou com apenas 37 milhões de dólares, mas assombrou Carey mais do que qualquer outro blockbuster. Ele ficou obcecado, via o número em todo o lado, em placas de rua, números de telefone, relógios. Ele não conseguia livrar-se disso, chegou mesmo a escrever sobre numerologia. Depois do filme, iniciou terapia, tentando separar a ficção da realidade. Disse que não aceitaria mais papéis tão sombrios. Em Kick-Ass 2, interpretou o Coronel Stars. Mas, após o massacre na escola de Sandy Hook, desistiu de toda a promoção do filme. Disse que não podia apoiar um filme com tanta violência. O seu silêncio tornou-se a declaração mais contundente. O filme arrecadou 60 milhões de dólares, mas a escolha de Carey teve um impacto maior do que o próprio filme. Em 2024, estava de volta para Sonic 3. Bigode colado todas as manhãs durante 3 horas. Outro contrato de 30 milhões de dólares. Riu-se ao falar sobre a necessidade de dinheiro, dizendo que comprou casas a mais. O facto dos realizadores terem enviado um guião com tinta dourada não era brincadeira. Isso realmente aconteceu. Carey admitiu que este tipo de gesto o fazia sentir-se vivo. Não era só dinheiro, era mágica. Em 2017, surpreendeu todos com uma entrevista que se tornou viral na Semana da Moda, dizendo: "Não existe um eu.
Ele não estava a tentar ser esperto. Ele estava a falar sério. Tinha estudado Eckhart Tolle, meditado durante anos, e agora sentia que já não era uma pessoa. Apenas parte de tudo. Dizia que a paz não vinha da personalidade ou da fama. Vinha da entrega. Nesse mesmo ano, começou a pintar centenas de telas inspiradas naquilo a que chamou a consciência de Cristo. Na Homeboy Industries, em 2015, disse a ex-presidiários que o perdão é o que abre os portões do céu. Afirmou: Jesus sofreu não só fisicamente, mas também emocionalmente, e ainda assim perdoou. Foi daí que surgiu a sua arte. Ele já não estava atuando. Ele estava à procura de algo. Em 2025, os filmes de Jim Carrey já tinham arrecadado mais de $1.000 milhões. Venceu 2 Globos de Ouro, mas nunca um Oscar. Uma vez disse que todos deviam ficar ricos e famosos só para aprender que isso não resolve nada. O seu melhor ano foi ainda 1994, Ace Ventura, O Máscara e Debbie Lloyd, tudo num único período. Mas a sua alma vivia noutro lugar. Ele acreditava na paz.